amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez. Lucas Araújo tem 22 anos e um sonho alimentado pela sintonia da música sertaneja. O jovem quer alcançar o sucesso. E ele sabe que, além da dedicação, a carreira em cima dos palcos depende diretamente da voz. E te liguei bebado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando água pra chorando, querendo me amar. Então você tem que tomar os cuidados, tipo, dia de show, não tomar muito gelado, entendeu? Comer uma fruta, fazer um aquecimento vocal bem legal, porque já aconteceu de dar uma dor de garganta forte no dia do show e você não ter o que fazer. Então acontece, você tem que fazer um aquecimento vocal bem antes, um aquecimento muito forte, para você conseguir fazer o show no dia. São mais de 2 shows por semana, com um repertório de em média 2h30, assim, cantando. E quando a ferramenta mais importante de trabalho falha, fica difícil cumprir a agenda. Foi esse ano ainda, no Carnaval, que eu tinha 2 shows para fazer, um em Mococa e outro em Monte Santo. E eu acordei com uma dor terrível de garganta, que ela tampou tudo. E eu até fui na farmácia, pedi pro rapaz, pro farmacêutico, me dar alguma coisa para ver se voltava, mas não tinha o que fazer. Você poderia até tomar, mas ela iria dar resultado no outro dia. E eu precisava imediato. Então aí foi o que eu fiz. Fiz muito aquecimento vocal e parti pros 2 shows. E deu tudo certo. Por esses maus bocados, sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não, também passei, e te liguei bebado fora de hora. E muitas pessoas se esquecem de cuidar da voz, assim como zelam da saúde como um todo. Ela também precisa de atenção, porque quando fica comprometida, pronto, tudo fica complicado. Afinal, este é o principal canal de comunicação do ser humano. Vamos entender primeiro como funciona nosso sistema vocal. O som da voz vem do movimento e vibração das cordas vocais, que são 2 fibras elásticas situadas na laringe. Elas vão modulando e modificando os ruídos, permitindo assim a produção de todos os sons que uma pessoa faz enquanto fala. Mas para que tudo isso seja possível, o cérebro envia mensagens para todos os músculos que realizam a aproximação das cordas. E nossas cordas vocais trabalham o dia todo. Em algumas ocasiões, se exercitam até demais. Carmen Faraco tem 50 anos de sala de aula e a professora passa mais de 1 hora falando direto. Até aí, tudo bem, se não fosse o volume da voz. É fundamental porque mesmo que você tenha um texto como eixo norteador da sua aula, esse texto ele é dialogado com os alunos. Então, para explicar, você tem que explicar falando. E para dialogar com eles, você tem que falar. E falar, e falar, e falar. Conforme o número de alunos que você tem que adequar a sua voz ao tamanho da sala. Só que, mesmo você adequando, com o passar dos anos, você adquire um tom de voz, né, professoral, e que acaba você tendo uma voz que muitas vezes parece uma voz alterada, mas é a voz que você assume como professor numa sala de aula. A consequência? Algumas noites, né, a gente termina a aula completamente, vamos dizer assim, rouco. Porque você percebe que você falou numa altura completamente inadequada para se fazer ouvir e para se fazer entender. Muitas vezes a gente acha que a pessoa entende o que você está falando por causa do tom da sua voz e não é. Esse argumento, né, de adequação da voz à questão do ensinar, da didática, ele não tem nada, mas você adotou uma postura, um tom de voz que é muito difícil você abandonar. De acordo com a fonoaudióloga,
Este e outros sinais não devem ser ignorados, porque podem trazer diversos prejuízos. O risco que pode ocasionar é assim, para profissionais da voz, as pessoas que abusam, faz o abuso vocal, seria um nódulo na prega, pólipo, um cisto, né? Então são coisas que formam através de um abuso vocal. Então, isso aí precisaria passar mesmo, a pessoa vai tendo esses sinais, uma rouquidão, um cansaço, procura o médico vai fazer uma avaliação. Se tiver mesmo com essa lesão, aí vai ver o encaminhamento necessário, né? Ou a fonoterapia, ou às vezes em alguns casos é cirúrgico e depois faz a fonoterapia. Mas o abuso vocal em excesso, aquele abuso constante, provavelmente, em muitos casos, pode ocasionar mesmo uma lesão na prega vocal. Locutor e apresentador há mais de 30 anos, Carlos Bertolucci tem até receita caseira para tentar garantir aquela que é a ferramenta fundamental da profissão. Que voz bonita, tocante, chocante que você está hoje. Eu estou fazendo agora treinamento pra ficar igual o Barney. Ah, o Fred, o Barney? Como é que o Barney fala? Do jeito que eu tô falando aqui, ué. A voz é minha ferramenta de trabalho. É tudo, é tudo. Tudo eu dependo dela. É a minha ferramenta do meu trabalho, do meu sucesso, do ganha-pão. Tudo é a voz. Eu faço de tudo, tomo gelado, não tem problema nenhum, não evito isso, não evito aquilo, apenas eu uso o cravo da Índia, isso aqui, ó. Até vou mostrar para você, tá num tubinho aqui, é o cravo de doce. Você pega o cravo, tira essa pontinha aqui, que é a bolinha que parece da pipoca, isso aqui engasga a gente, né? E aí você vai mordendo 2, 3 dessas de uma vez, 2 galinhos de cravo. E aquele caldinho é forte, parece uma anestesia, você vai engolindo aquilo lá. Aquilo é o melhor drops, é o melhor antisséptico bucal que existe. Ele não faz mal, dá um hálito gostoso também para isso, né? Para quem tem problema. E ele limpa tudo, não tem bactéria na garganta, não tem nada, não tenho uma rouquidão, uma gripe. Eu, graças a Deus, eu não pego essas coisas, não tem nada disso, nada. Calor intenso, frio quase congelante, situações que acontecem com frequência no cotidiano e que muita gente nem percebe, mas que ela, a dona das palavras, sente muito. Na verdade, chega a reclamar e de um jeito diferente. Muitas vezes fica quase muda. Então, a nossa voz tem que estar boa, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente não cuida da voz porque a gente cuida de tanta coisa no corpo, né? É gripe, enfim, um monte de situação que a gente fica. E a voz, ela tem que estar, né? Como se diz, clara, firme, porque no serviço da gente que a gente fala demais, né? E a voz, ela tem até um certo respeito que você está falando, não é verdade? E fora as consequências que tem, né, no nosso dia a dia, o cara que é fumante, o cara que bebe, o cara que... a pessoa que fica... né? Então, às vezes, ele fica deixando a voz dele, fica até difícil para conversar, não é verdade? Mas a voz, ela tem que estar quase que em primeiro lugar, né? Que você chega, você fala com a pessoa, fala com autoridade, né? Isso mesmo. Por isso é preciso ter alguns cuidados simples no dia a dia. Muitas vezes a gente esquece, né? Tá no nosso dia a dia, a gente só vai pensar na voz quando acontece uma probleminha, tá uma rouquidão, né? Então aí que a gente vai dar uma atenção para ela. O primeiro cuidado seria a hidratar, né? Beber bastante água, hidratar bastante essa região, porque se você hidrata toda essa região, você hidrata a região da prega. Quando você não bebe muita água, fica ressecada essa região. Então, se você pensar na prega com muito movimento para produzir o som, você cria um atrito se está ressecado essa região. Então, hidratar é fundamental. Evitar gritar excessivamente, evitar o pigarro. Muita gente tem o hábito de constantemente fazer um aquecimento vocal. Quem utiliza a voz profissionalmente, um cantor, um professor, é importante aquecer a sua voz antes de você utilizar ela. Como você pensar numa academia de ginástica. Antes de você fazer o exercício, você faz um alongamento para cuidar da musculatura. Então, a voz também, você precisa aquecer
para você começar a utilizar seu aparelho fonador. Meu ex-amor, se não for pedir muito, até domingo, segunda-feira. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não, 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 não. Tudo de bom. Tchau, tchau, meu povo.